coisa, né? Meu medo era eu entrar. Eu, depois de perdi uma semana de aula, hoje finalmente eu consegui entrar nesse aplicativo. Graças a Deus. Eu estava pensando Amém. justamente hoje que eu consigo, não vai ter aula, É o só dia que tá reunião. dando bug, né? Eu disse, meu Deus do céu, será que até o aplicativo entrou em lockdown? Não é possível. Aplicativo em lockdown. Só o que me faltava. Pessoal, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Tá? Então tá, eu vou começar. E aí depois fica gravado, né? Porque já está super atrasado, senão não vai dar certo. Deixa eu só avisar aqui no grupo dos professores que entrou. Então, hoje a gente vai dar um apanhado geral sobre a aula de anomalias. Então, principalmente nos aspectos radiográficos dessas alterações de desenvolvimento que a gente tem, tá? Então, por que o nome, né? Anomalias. Não, tá? Então, é tudo que está fora do normal. Anomalias, padrão de normalidade. É não. Então, tudo que não estiver dentro dos padrões de normalidade, a gente chama de anomalias. Então, elas podem se constituir tanto de alterações do desvio do padrão de normalidade, que pode ocorrer ou em fatores apenas locais, ou em fatores sistêmicos, né, pegando todo o corpo, né, do paciente, não só a região que a gente atua do complexo maxilomandibular, ou podem ser hereditárias, né, quando passa de pai para filho. Então, pode acometer apenas um dente, ou um quadrante, ou as regiões maxilares, mas pode acometer também todo o esqueleto facial, tá? Então, a gente só vai fechar, né, esse diagnóstico mediante os achados clínicos e radiográficos. Então, a gente sempre precisa saber que os achados clínicos sempre serão superiores aos achados radiográficos. Afinal de contas, o exame radiográfico ele é apenas um exame complementar, né, do exame clínico que a gente faz anteriormente. Então, o exame clínico ele sempre vai ser superior a qualquer exame de imagem, tá? Então, essas anomalias dentárias, elas se acometem, né, através de alterações de desenvolvimento ali daqueles dentes, naquela região. Então, eles podem ocorrer ou na forma, né, na formação ali daqueles elementos. Então, só relembrando lá a parte de histologia de vocês, pode se dar na forma de broto, capuz ou sino. Então, qualquer uma dessas fases, né, de formação dentária que a gente tem logo no início ali da embriogênese do elemento dentário. E as anomalias, elas vão se classificar em dois tipos de morfologias, tá? Uma é a classificação que vai ser a de morfologia terminal, que é enorme, e a de desenvolvimento embrionário, que não está nessa aula, tá? A parte de desenvolvimento embrionário acarreta a parte de fissuras, fendas palatinas, tá? Vai pegar a parte de macrognatia, micrognatia e algumas alterações ali de desenvolvimento embriológico. Nessa aula a gente vai falar da parte maior, que é a parte de morfologia terminal, que é o que vai cair na prova de vocês a partir da semana que vem. Então, elas vão se dividir em morfologia de número, tamanho, posição, forma e erupção. Então, a gente vai desmembrar cada uma, tá, dessas morfologias terminais que a gente vai ter. E cada uma delas vai se subdividir em vários subitens. Então, a gente começando pela de número, o próprio nome já fala, né? Então, provavelmente a gente vai ter números a mais ou números a menos ali
daqueles elementos dentários. Então, toda vez que a gente falar a palavra hipodontia, é porque hipo, pouco, tá? Dontia é tudo que está acarretado a dentes, tá? Então, hipodontia, a gente tem poucos dentes ali naquela região. Já na hiperdontia, hiper muito, né? Igual hipermercado, né? Grande. Então, a gente tem ali o desenvolvimento do número maior de dentes. Só lembrando que na dentição decídua, o normal vão ser 20 dentes. Na dentição permanente, o normal vão ser 32 dentes, tá? Qualquer número, né, seja menor ou maior do que esse, a gente classifica em hipodontia ou hiperdontia. A hipodontia, ela pode ser subclassificada, ou dentes ausentes, ou oligodontia, ou anodontia, ou agenesia. Já a parte de hiperdontia, tanto o nome extranumerário quanto o nome supranumerário é a mesma coisa, tá? Já na hipodontia, não. A gente tem algumas subclassificações. Toda vez que eu falar a palavra hipodontia, é porque falta um ou alguns dentes, tá? Então, poucos dentes ali naquela região. Oligodontia, toda vez que faltar vários dentes ali, vários dentes em vários quadrantes, tá? A ausência deles. E anodontia é quando eu tenho ausência total de todos os dentes ali dentro daquela cavidade oral. Então, a ausência dentária, né, ou dentes ausentes, ela é comprovada com a ausência, né, de um ou mais dentes. Ela pode ser total ou parcial. E pode afetar ambas as dentições, seja a dentição decídua, seja a dentição permanente, tá? Então, toda vez que eu falar dente ausente, é porque aquele elemento não está presente ali naquela radiografia ou naquela cavidade oral. Quando eu usar a palavra agenesia, não, elas são termos diferentes que a gente vai ver a partir de agora. Então, dente ausente, toda vez que eu tiver um elemento ali dental faltante. Então, seja na dentição decídua, seja na dentição permanente. Já o nome agenesia é toda a ausência ali daquele elemento dental permanente com a presença do dente decíduo antecessor presente ali dentro da cavidade oral. Como assim, professora? Basicamente aqui nessa radiografia. Nessa radiografia, eu tenho a presença dos dois, tá? Eu tenho a presença aqui, vamos lá. Aqui, esse é o dente 34, tá? Esse é o 75, que seria substituído pelo 35, que não se formou. A gente vê a presença do dente decíduo e não vê a presença do dente permanente. Esse aqui é o 36, dente permanente. E a gente não vê o 37, que já era para estar formado. Sendo assim, o 37 a gente classifica como dente ausente. Afinal de contas, ele não está presente na cavidade oral. Já o dente 35, ele não se formou e a gente classifica. E como eu tenho o dente antecessor decíduo presente dentro da cavidade oral, aqui eu chamo de agenesia. Toda vez que eu tiver a ausência da formação do dente permanente com a presença do dente decíduo antecessor a ele. Deu para entender a diferença entre agenesia e dente ausente? Deu para entender, pessoal? Vou seguir, tá? Então, essas ausências dentárias se dão ou por trauma ali naquela região, né? Teve impacto, acionou aquele elemento, perdeu aquele elemento. Muitas vezes por infecções, principalmente de lesões cariosas, aquela cárie começou na parte coronária e foi destruindo todo aquele elemento dentário. Ou por radiação, né? A radioterapia ela é bastante destruidora ali
daqueles elementos dentários que eles ficam mais friáveis, mais porosos, mais quebradiços. Distúrbios endócrinos que vão ocasionar a má formação desses elementos dentários, ou genética familiar. O pai teve ausência de formação de alguns dentes, então o filho sim pode ter esse fator genético hereditário associado. Basicamente nessa radiografia aqui, tá? Então aqui eu tenho uma agenesia nessa região. Tem a presença do dente 34 também, 36, 37. Não tive a formação do 35 e tenho a presença do dente 75 presente dentro da cavidade oral. Porém, pessoal, vamos levar em consideração nessa radiografia aqui que esse dente foi perdido, tá? Ah, perdeu, a gente vê que a raiz dele, a inserção dele é muito pequena, uma hora ele vai esfoliar, afinal de contas o dente descido não foi feito para ficar muito tempo dentro da cavidade oral, e sim para ficar pouco tempo e ser substituído pelo dente permanente sucessor. Sendo assim, se nessa radiografia, a próxima vez que eu fizer e esse dente se perdeu, foi esfoliado, e não tiver esse dente descido presente aqui, tiver sem nenhum dente, nessa hora eu uso a palavra dente ausente. Mesmo, né, que tenha acontecido a agenesia dele. Por quê? Porque é o que eu estou vendo na radiografia ali naquele momento. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo o dente descido, né, presente, então eu digo que é uma agenesia, não formou o dente permanente. Mas da feita que eu perder esse dente descido, eu vou utilizar nessa radiografia o nome dente ausente, tá? Deu para entender? Pessoal que está aí. Alguém, por favor, me salva. Deu para entender, Thiago? Ou está com dúvida? É só perguntando por que fizeram uma restauração no dente descido. Da restauração? Não entendi. É que tem uma restauração na radiografia do dente descido. No dente descido? Aqui nesse, porque da restauração, provavelmente que tinha uma cárie nessa região. E a gente vê, tu tá vendo que é bem metálico, né? Então aqui a gente tem uma restauração de amálgama aqui nesse dente descido. Mas é normal a gente ver restauração em dente descido. Faz a restauração se tiver cárie, principalmente nas regiões oclusais, tá? E a gente vê que provavelmente esse paciente não tem uma higiene bucal muito boa, porque a gente tem uma cárie bem aqui já na distal. Olha o tamanho da restauração que eu tenho no dente permanente, né? Um dos primeiros dentes que erupcionou aí na cavidade oral desse paciente. Enorme, né? Essa restauração, com a probabilidade de, em breve, ele precisar fazer um tratamento endodôntico, justamente por conta da proximidade dessa restauração com os córneos pulpares aqui. Provavelmente pode ter uma infiltração e ocasionar, né, uma lesão periapical posteriormente. Sanada sua dúvida? Tranquilo. Beleza. Alguém com mais alguma dúvida? Então, vou seguir, tá? Ó, já aqui nessa radiografia, a gente tem, né, o dente permanente, aqui é o 11, a gente vê até com reabsorção radicular externa. Não vejo aqui o dente 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho um dente ausente, no caso aqui, o 12. Já nessa radiografia, eu tenho a ausência, né, da formação do dente 15 e a presença do dente descido 55. Sendo assim, aqui eu tenho uma agenesia, tá bom? Então, quanto aos dentes, falamos, né, de poucos dentes, oligodontia, hipodontia, dentes ausentes, agenesia. Agora a gente vai falar dos dentes supranumerários ou extranumerários. Os dois termos estão corretos. Então, vocês vão encontrar os dois termos, tá, nos livros. Então, todos os dois são aceitáveis. Então, é sempre qualquer dente que exceda, seja maior ali na quantidade normal que a gente tem. Lembrando, dentição decídua, 20 dentes. Dentição permanente, 32 dentes.
Então, quando isso pode acontecer? Ou por uma hiperatividade ali daquela lâmina dentária, tá? Que se proliferou e formou mais um elemento, ou a divisão de um germe dentário, ou por algum motivo, dentre eles, até algum impacto ali, um trauma nessa região, que fez com que esse germe dentário se subdividisse. E aí, dependendo da localização desse dente supranumerário, ele pode ter uma nomenclatura específica, mesiodens ou distomolar. Quando eu vou chamar mesiodens? Todo mesiodens é aquele dente supranumerário, aquele dente a mais, que vai ficar localizado na linha sagital mediana. Então, ou entre o dente 11 e 21, ou entre o dente 31 e 41. A probabilidade de ser na região superior é mais de 95%. Então, normalmente, esses mesiodens, ou que são os dentes supranumerários, nesse caso aqui ele está invertida, né, a posição, a coroa está para a região da raiz e a raiz para a região da coroa. Então, aqui a gente tem um mesiodens, que é um dente supranumerário, na região da linha sagital mediana. E o distomolar, ou quarto molar também é chamado, é aquele dente supranumerário que ele vai ser justamente o quarto molar. Ó. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, e não satisfeito, ele tem mais um molar ali naquela região. Então, quando aparece mais um molar, a gente tem a nomenclatura distomolar, desse molar a mais, seja na região superior ou seja na região inferior. Então, aqui, ó, a gente tem vários dentes supranumerários, né? Aqui eu tenho 2 premolares, né, normal, e tenho 2, 3 dentes supranumerários, todos bem parecidos, né, com os premolares aí dessas regiões, tá? Aqui também a gente tem, ó, um dente supranumerário aqui nessa região. Já temos o 33, 34, 35, normal, né? 36 e um dente a mais aqui nessa região, com aumento do espaço pericoronário, tá? Então, esse dente precisa ser retirado dessa região, que a probabilidade dele se tornar um cisto dentígero e causar até a reabsorção, né, das raízes aqui desses elementos dessas regiões se torna grande, tá? Aqui também vários dentes supranumerários, ó, um aqui, um outro aqui e um outro aqui, ó, tudo em formação. Mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3. Então, toda vez que eu tiver, né, uma hiperatividade aí dessa lâmina dentária. Dentre uma das síndromes que está associada a essa quantidade, né, de dentes supranumerários, temos a síndrome de Gardner. Então, não quer dizer que todo paciente que tenha síndrome de Gardner, todo paciente que tenha dentes supranumerários vai ser ou vai ter a síndrome de Gardner, tá? Então, por que a gente comenta da síndrome de Gardner? Porque pode, sem querer, ser descoberto pelo cirurgião dentista. Justamente ali na época de formação, ele vê que esse paciente tem vários dentes supranumerários, é só que a gente precisa fechar a tríade, ele tem outras alterações. Então, por conta disso, a gente precisa investigar a probabilidade aí desse paciente ter a síndrome de Gardner ou não. Por quê? Por que é tão importante frente a gente se a gente é cirurgião dentista? Porque esse paciente que tem essa síndrome de Gardner, ele tem a probabilidade de ter múltiplos pólipos intestinais e esses pólipos se tornam neoplasias, se tornam câncer. Então, ele precisa ser avaliado e retirado esses pólipos o quanto antes. Então, por isso, a importância do cirurgião dentista na hora, né, de tentar ou atinar para essa síndrome ali naquele paciente. Porém, como eu falei, né, a gente não é esse paciente, esse paciente tem dentes supranumerários, então ele tem a síndrome de Gardner. Não, ele precisa ter outras alterações associadas. Quais são essas alterações? Então, ele precisa ter os dentes supranumerários, ele precisa ter também, múltiplos osteomas, que são excessos de osso ali nessa região.
cistos sebáceos, que são cistos cutâneos, tá? Que se dão na região da pele, e esses pólipos intestinais, tá? Então, quais são as principais, né, características clínicas que esses pacientes vão ter? Esses osteomas, que são neoformações ósseas a essas regiões, eles normalmente vão aparecer na segunda década de vida. Segunda década de vida, com quantos anos mesmo, pessoal? Quem sabe aí? Pessoal, acorda aí. Quantos anos? Segunda década de vida? A segunda década de vida começa de quando até quantos anos? Alguém sabe? Pergunta de vestibular essa. Que começa quando e vai até quando, é isso? A segunda década de vida tua foi de quando até quando? De 40 a 60? Não, a segunda década. Década tem 10 anos, então é de quando a quando? De 20 a 30 anos, professora? De 20 a 30? De 11 a 20. De 11 10 a 20, né? Porque lembrem que a gente viveu de 0 até 10, né? De 0 a 10, então a gente tem a primeira década de vida. De 10 a 20, a gente tem a segunda década de vida, tá? Então, nessa fase, principalmente, né, de vários hormônios ali em desenvolvimento, esses osteomas acabam aparecendo. Então, vamos ficar ligado aí, tá bom? Para vocês não serem pegos sem querer de surpresa numa pegadinha. E esses osteomas... nesse caso que se formam os odontomas, professora? Nesses casos, o quê? Que se formam os odontomas? Não é odontoma, é osteoma, tá? Odontoma é um tipo de tumor. A pergunta é outra. No caso de dentes supranumerários, é que se forma odontoma? Não. Um odontoma é um tumor, tá? Tá. Dentes supranumerários são dentes supranumerários. É porque o odontoma, como ele é composto de microdentes ali, ou não, né? Ou uma massa nodular, mas ele é um tumor. O dente supranumerário, ele é só um dente a mais ali naquela região, tá? São situações diferentes. Beleza. Deu para entender? Joia, mas a beleza. faixa etária ali da descoberta do odontoma vai ser mais ou menos nessa segunda década de vida, que normalmente ele vai impactar algum dente de erupcionar ali naquela região, ou ele tem um aumento de volume ali naquela área, ou na primeira radiografia que aquele paciente provavelmente vai fazer nessa fase de transição de dentição mista, acaba aparecendo ali naquela região. Mas a gente vai falar na nossa aula de tumores odontogênicos, vamos falar bastante de odontoma, tá? Beleza. Tá bom. Então agora a gente está falando de osteoma. O que é o osteoma? Ele é uma formação mais densa de osso ali naquela região. É também um tipo de neoplasia, tá? Neoplasia óssea, mais fácil de ser contornada com desgaste ali daquele osso. A gente consegue, é muito mais até, como é que eu posso dizer, estético ali naquela região do que qualquer outro tipo de alteração, tá? O bucomaxilo, se for na região de cabeça e pescoço, consegue remover esses osteomas. Então, eles são mais comuns, né, nos ossos frontais, da mandíbula, da maxila e no osso esfenoide. Então, ali, normalmente, na nossa área, né, de atuação. Por isso que a gente tem essa relevância tão grande no diagnóstico dessa síndrome. Os pólipos intestinais, né, que é a parte pior aí da alteração que esse paciente pode ter, que vão se converter à malignidade, e a presença desses dentes supranumerários. Então, aqui, ó, radiografia de um paciente, onde a gente vê, ele já perdeu alguns dentes, mas a gente vê alguns dentes, ó, ainda em formação, dentes supranumerários. Professora, mas está muito opaca essa radiografia, eu não vejo muita coisa, porque, ó, aqui eu tenho um osteoma, aqui eu tenho um osteoma, aqui nessa região, ó, eu tenho vários osteomas, ó. Lembra que eu falei que é osso? Então, essa área onde fica mais opaca, tá mais densa, aqui um outro, ó, aumentozinho nessa região,
Tudo isso é osteoma, excesso de osso, tá? Proliferação óssea aí nessa região. Professora, o osteoma vai dar aumento de volume? Vai, só que é um aumento de volume consistente, porque ele é osso, tá? Aqui a gente tem os cistos, que a gente chama de cistos sebáceos. Então, ele fica na região ali da pele, ele é fácil de ser diagnosticado. Ele não é consistente, tá? Ele é mole, é um cisto. Então, é fácil também a remoção. Fácil, que eu digo, uma incisão cirúrgica, né? Ele é encapsulado, remove esses cistos cutâneos, principalmente se ele for na região da cabeça, tá? E da face, pode ser removido pelo bucomaxilo também. Porém, se for na região de pele, braços, pernas, aí precisa encaminhar ali para o dermatologista, tá? E a pesquisa desses pólipos, ó, dos pólipos intestinais que esse paciente tem, né, os múltiplos pólipos intestinais, o gastro precisa fazer uma endoscopia para poder fazer, né, o diagnóstico e a retirada desses pólipos e o acompanhamento, né, quanto mais precoce, melhor, e o acompanhamento de perto desse paciente para remoção e que não tenha, né, a progressão em nenhuma neoplasia desses pólipos. Então, qual é o tratamento que a gente faz? A remoção desses osteomas, né? Se for na área estética, então, se estiver causando aumento de volume, o paciente não está legal com a aparência, então a gente pode intervir frente a essa parte estética. Estou falando de cabeça e pescoço, tá? Normalmente, quem vai atuar aí vai ser o bucomaxilo. Remoção de cisto sebáceo, como eu falei anteriormente, se for na região de cabeça e pescoço, pode ser removido pelo bucomaxilo. Nas outras áreas, a competência é do médico, tá? Assim como o tratamento dos pólipos intestinais, que aí é o gastro que vai fazer esse tipo de remoção. Alguma dúvida até agora? Então, 3, 2, 1, vou seguir. Então, agora a gente vai falar justamente da morfologia terminal de tamanho. O próprio nome já está, né, falando. Então, de tamanho, então, um tamanho maior ou um tamanho menor. Então, que é a microdontia, o próprio nome já está falando, é micro, pequeno. Então, microdontia é aquele elemento menor de tamanho do que o que é padrão. Já a macrodontia já é um tamanho maior do que o tamanho normal ali daqueles elementos dentários. Então, como conceito, né, da microdontia, então é o termo usado para descrever aqueles dentes com menor tamanho que o padrão normal. Então, esses dentes, né, é variável de acordo com a raça e o gênero. Então, normalmente, os dentes dos negros, eles são um pouquinho maiores, tá, que os dentes do branco. Porém, ali não caracteriza que um branco vai ter uma microdontia. Cada raça, né, e gênero tem suas peculiaridades e particularidades, assim como o dente masculino, normalmente, por conta do tamanho da face, para ele harmonizar, ele é um pouco maior do que o dente feminino. E essa classificação, né, quais são os dentes que são mais afetados, né, quanto à microdontia? Normalmente, os incisivos laterais são os mais afetados, seguidos pelos terceiros molares, e depois pelos dentes supranumerários, que são aqueles dentes a mais. Por sinal, aqui está até separado, mas está errado, tá? Supranumerário é junto. Então, basicamente, aqui, quem não conhece um amigo, né, que tem esse sorriso, assim, dessa forma? Então, aqui a gente tem uma microdontia do lateral, como eu falei, são os dentes mais afetados, ó, bem menor de tamanho do que os dentes ali daquela região, né? Bem menorzinho, ó. Aqui a gente consegue, né, como cirurgião dentista, reverter fácil. Pode colocar uma simples restauração aí nessa região, aumentando o oclusal, né, aumentando de tamanho, coloca facetas, enfim. Hoje a gente tem, né, inúmeras funções estéticas aí para fazer com que esse paciente fique em função e fique com um sorriso mais harmonioso, mais bonito. Vocês vão ouvir também esses laterais com o nome conoide, tá? Dentes conoides são esses dentes laterais com tamanhos menores, tá? Então, é um tipo de microdontia. Não tem um amigo assim, hein?
Agora vocês estão ligando, vocês vão ligar todos os amigos e todos os familiares que têm qualquer tipo de anomalias. Já tá saindo dando o diagnóstico. Que a gente tem uma microdontia de um terceiro molar. Olha como ele é bem menor do que os dentes ali daquela região, tá? Daqueles molares ali daquela região. E aqui eu tenho outra microdontia aqui, ó, do lateral do dente 22, tá? Também bem menor, né, do que os dentes ali daquela região. Então, aqui comparando, né, mais uma microdontia de lateral, comparando um dente normal com um dente com microdontia. Já na macrodontia, né, é o oposto, é quando esse dente tem um tamanho maior do que os dentes normais. Então, normalmente o canino é um dente que é bem afetado na região ali que a gente vê bem maior que o normal. Aqui é um paciente, tá? Onde a gente vê o dente 11 num tamanho, essa foto está invertida, o 11 no tamanho, já o 21, olha o tamanho dele, quase 2 dentes, né, do 11, bem maior de tamanho, por mais que fique discrepante aí, né, na face do paciente, mas a gente tem uma macrodontia aqui no dente 21, tá? Além da macrodontia, ainda veio de brinde aqui essa cárie, ó, na distal, cárie aqui na mesial do lateral. Olha aqui, comparando, a gente tem o 34 no tamanho normal, ou 44 no tamanho normal, já o 45, ó, com macrodontia, maior do que o dente ali daquela região. Já aqui esse canino, ó, quase de tão grande, ele quase não apareceu na radiografia periapical, lembrando que normalmente o canino é o dente mais afetado com macrodontia. Posso seguir? Muita informação na Ótimo. de hoje. Então, vamos lá. Muita informação Pode mesmo. seguir. Então, agora a gente vai falar de posição. Então, o próprio nome já está falando, né? Dependendo da posição que está ali aquele elemento dentário, tá? Então, ele pode estar em giroversão, em mésio-inclinação, disto-inclinação, vestíbulo-versão, lingoversão ou palatinização. Pode ser chamado também de dentes heterotópicos ou supra ou infraerupção. Vamos lá. A parte de giroversão, mesinclinação, distoinclinação, dentes heterotópicos, supra e infraerupção, nós conseguimos diagnosticá-los na radiografia. Já na parte de vestíbulo-versão, lingoversão ou palatinização, é totalmente clínico. É quando esses dentes vão estar voltados ou para vestibular, ou para lingual, ou para a palatina. Porque a gente não consegue fechar esse diagnóstico com uma radiografia. Afinal de contas, nós não temos noção de profundidade na radiografia. Então, por conta disso, esses diagnósticos serão clínicos, tá? Os demais são clínicos e radiográficos. Então, quando a gente vai usar o termo giroversão? Quando aquele dente ele está girado dentro do próprio eixo dele, como se a vestibular dele tivesse para a palatina e a palatina para a vestibular. Então, ele está girado dentro do próprio eixo dele, ali naquela região, do eixo vertical. Então, ó, aqui eu tenho dente em posição normal, aqui um dente girado no longo eixo dele, ó. Essa parte aqui era para vestibular, essa aqui era para lingual. No caso dele, era para estar assim. No caso dele, ele girou 180 graus ali naquele eixo. 180 não, ele girou, 180, 360, uma volta completa, então meia volta, 180 graus ali naquela região. Não, 90 graus só, né? Me corrijam, né? 90 graus, porque aqui Só 90 graus. normal é 90 graus, 180, 360 quando ele dá um giro completo, Se a vestibular tá na distal, então foi só 90. 90 graus. Então, ele gira dentro desse longo eixo dele, tá?
Então, toda vez que ele girar dentro do longo eixo dele, ó, é quando a gente chama de giroversão. E é um dos grandes motivos, né, de quem for fazer aí ortodontia, de utilizar aparelho para devolver não só a função estética, quanto a parte funcional, né, ali daquele elemento na hora da mastigação. Então, é o que consegue, né, muitas vezes, quem vai fazer ortodontia, reverter o quadro aí desse paciente. Com esse dente aqui, ó, o 22, vocês estão vendo? Ele também está girado ali no longo eixo dele. Então, aqui a gente tem uma anomalia que a gente chama de giroversão. Giroversão, deu para entender? Sim. Tá. As outras são um pouquinho mais fáceis, acredito eu. Mesio-inclinação, toda vez que esse dente ele se encontra com o longo eixo dele inclinado para a mesial. Normalmente, quando a gente tem mesio-inclinação e disto-inclinação, normalmente eles são ocasionados pela ausência de um elemento dentário ali naquela região. Aqueles dentes que estão do lado desses. Então, o que é que acontece? Pela ação de força, se eu tenho uma ausência aqui nessa região, então, pela quantidade de força oclusal, acaba que esse dente, ele tende a migrar mais para a mesial. Essa migração dele para a mesial, a gente chama de mesio-inclinação. Então, é isso aqui, ó. Toda vez que esse elemento tiver mesializado, normalmente com ausência de dentes ali naquela região. Provavelmente, se eu tivesse dentes aqui nessa região, ele estaria no eixo normal dele, né? Não estaria mésio inclinado. Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho a ausência do 26, tá aqui 27 e 28. Então, o 27 acaba migrando mais pela mesial. Normalmente, os elementos, eles tendem muito mais a fazer mésio inclinação do que disto inclinação, tá? Normalmente, eles tendem a migrar mais para mesial do que para distal. E aí, ocupando espaço, muitas vezes, daquele elemento ausente ali naquela região. Professora, como é que eu faço para voltar esse dente, né, para o local dele, para eu colocar um implante aqui, já que eu não tenho mais espaço para o implante? Só tratamento ortodôntico, tá? Para fazer qualquer tipo de migração e fazer com que esse elemento volte ao eixo dele. Já na disto-inclinação, como eu falei anteriormente, né, também é ocasionada muitas vezes pela ausência ali no contato distal desse elemento. Sendo assim, esse dente migra para a distal. Então, toda vez que eu tiver uma disto-inclinação, é porque esse elemento, né, está procurando ponto de contato, dentes procuram ponto de contato, e eles tendem a migrar. Então, pode migrar tanto para mesial quanto para distal. Aqui, como esse elemento, ó, o 13 migrou para a distal, então a gente tem uma disto-inclinação, tá bom? Por sinal, esse paciente, né, tem várias ausências aqui, uma oligodontia, né, aqui nessas regiões. Como eu falei anteriormente, né, lá naquele outro slide, vestíbulo-versão, lingoversão ou palatinização, esses... Opa, meu Deus, espera aí, calma. Normalmente, né, essa avaliação é clínica. Por que ela é clínica? Afinal de contas, eu não tenho noção de profundidade nas radiografias. Ah, mas professora, e se for uma tomografia? Aí sim, ele joga num plano 3D, aí a gente pode fazer esse diagnóstico. Mas pela radiografia, a gente não consegue, tá? Lembrando também o que eu falei logo no início da aula, que a avaliação clínica, ela sempre vai ser superior a avaliação radiográfica. Quando a gente fala em dentes heterotópicos, eles se dividem em dois, tá? Ou transposição ou transmigração. Então, qual é a diferença entre eles? Transposição, toda vez eu vou usar quando dois dentes contíguos. O que são dentes contíguos? São dois dentes que ficam um ao lado do outro. Como assim? Um central ao lado do lateral, um lateral ao lado de um canino ao lado de um premolar, tá?
Então, dentes contíguos são isso, são esses dentes que vão ficar um ao lado do outro naquela sequência lógica da formação da arcada dentária. Então, o que acontece numa transposição? É quando o lateral nasce no lugar do canino e o canino nasce no lugar do lateral. Quando eles trocam de posição, por isso o nome transposição. Professora, quando vai ocorrer uma transposição? Normalmente por conta de uma ectopia, tá? Um erro de localização ali do folículo dentário e cada um se formou ali numa região. No caso, se formou um na região do outro. No caso aqui, nessa radiografia, ó, eu tenho central aqui, lateral, aqui eu tenho um pré-molar, aqui eu tenho um canino e o outro pré-molar. Então, o canino trocou de lugar com o primeiro pré e o primeiro pré trocou de lugar com o canino. Isso é uma transposição, quando dois dentes contíguos, tá? Um fica no local do outro. Mesma coisa aqui, ó. Tenho central, canino e lateral. Professora, como isso aconteceu? Gente, eu também não sei, porque o lateral, ele nasce muito, muito, muito antes do canino. O canino vai ser um dos últimos dentes, né, a erupcionar na cavidade oral. Tem algumas coisas que só Freud explica, ou às vezes nem ele, né? Mas, como vocês estão vendo, acontece. Então, o negócio aí... Mas, professor, e agora? Como é que eu vou desvirar esses dois dentes? Infelizmente, gente, não tem como, né? Estão erupcionados. O máximo que a gente pode reanatomizar, né, principalmente nessa parte estética, reanatomizar as coroas para dar uma característica de lateral para o canino e do canino para o lateral. Eu não consigo mudá-los de posição, tá? Aqui, ó, também um pré-molar, o segundo pré-molar com o molar e vice-versa. E aqui também ó, o lateral com o canino e o canino com o lateral. Deu para entender a transposição? Deu. Vamos lá. Então, são parte de dentes heterotópicos. Transposição, quando dois dentes contíguos trocam, né, de lugar ali, a gente tem uma ectopia. E transmigração é toda vez que esse elemento ele foi para um local completamente diferente da área anatômica onde ele deveria, né, erupcionar convencionalmente. Então, é como se esse molar, ele está tentando erupcionar no corpo ali da mandíbula. Então, ele está indo para um local completamente diferente da área onde ele deveria erupcionar, que é essa região. Então, quando um dente tenta erupcionar aqui na região de seio maxilar, ou de côndilo, né? Olha esse aqui no processo coronoide, tá? Então, aqui a gente tem um processo chamado de transmigração, tá? Antes que vocês perguntem, professor, o que foi isso aqui? Isso aqui é uma contenção de fratura, tá? Isso aqui é uma amarria de contenção de fratura. A gente vê a diferença, ó, num canto, no outro. Provavelmente esse paciente sofreu um acidente automobilístico, tá? Sim, temos lesões periapicais, ó, lesão endopério, lesões periapicais, lesão periapical. Tem um festival aqui, né, nesse paciente. E supra e infraerupção é toda vez quando esses dentes, no caso a supraerupção, quando ele está além daquele plano oclusal, também chamado de extrusão. Então, a gente passa, né, uma linha ali oclusal. Normalmente acontece quando, como eu falei anteriormente, dentes procuram um ponto de contato. Então, normalmente, quando o dente antagonista a ele, que é o dente que oclui com ele, esse elemento é perdido, quando tem a ausência desse elemento, e acaba que esse dente procurando ponto de contato, acaba extruindo, saindo mais ali do alvéolo e ficando em supraerupção, além, né, do plano oclusal, como a gente vê aqui, ó, no dente 27, ó. A gente tem um plano oclusal aqui, ó, dente 27, bem abaixo, né, desse plano, bem além desse plano oclusal. Mesma coisa aqui, ó. Quando a gente tem, ó, como ele não tem um dente antagonista,
ele acaba extruindo, né? Ficando em supraerupção. Aqui a gente tem, ó, mesinclinação, tá vendo? Também procurando ponto de contato, esses dentes migraram para mesial, mesma coisa aqui, ó, normalmente ocasionado também por dentes, por ausências dentárias ali naquela região. Já que supraerupção é quando ele está além do plano oclusal, infraerupção é quando ele está aquém. Então, normalmente em infraoclusão, que é o que a gente vê aqui, esses dentes, ó, passam plano oclusal, esses dentes descidos, ó, normalmente eles vão ficar abaixo, né, desse plano oclusal, principalmente por conta do tamanho deles, né? Aqui, mesma coisa, ó, quando ele erupciona só parcialmente, então ele fica abaixo desse plano oclusal. Antes que vocês perguntem também, aqui a gente tem o extravasamento, tá? De material obturador do tratamento endodôntico. Esse dente é o tratamento endodôntico correto. Aqui a gente teve um extravasamento na região apical, tá? Então, já falamos de número, já falamos de tamanho, terminamos agora de falar de posição, e agora a gente vai falar de forma, essas anomalias de forma. Então, a gente tem várias alterações aí de anomalias de forma, algumas a gente já viu, né, semestre passado, como hipercementose, e as demais a gente vai ver agora. Então, a gente tem a geminação. Então, normalmente, a tentativa ali daquele elemento dentário, né, daquele germe, de tentar se dividir. Infelizmente, ele não conseguiu. Então, ele acabou ficando com duas coroas unidas por apenas um conduto radicular. Então, toda vez que eu tiver duas coroas com um conduto radicular único, a gente chama de geminação, tá? Então, vocês já viram aqueles gêmeos tipófagos, que são aqueles humanos que têm um corpo só e duas cabeças? Então, é mais ou menos o que acontece aqui com a geminação, tá? Então, normalmente, né, ele afeta muito mais a dentição decídua do que a dentição permanente. Não tem predileção nem por gênero, nem por sexo, tá? E a etiologia normalmente é desconhecida, mas acredita-se que por um trauma, né, esse dente começou a ter essa divisão e não conseguiu se dividir completamente. Então, é aquele germe dentário, né, formado por uma coroa dupla, então ele tem duas cabeças, né, duas coroas ali naquela região, e apenas uma raiz com uma câmara pulpar e um canal radicular único. Então, basicamente assim, ó, duas coroas e uma única raiz ali naquele elemento. Mesma coisa aqui, ó, na dentição descida, duas coroas e uma raiz. Professor, então, toda vez que esse dente vier assim na dentição descida, vai ocorrer na permanente? O dente permanente vem igual? Não. Normalmente só ocorre em uma dentição por algum trauma, normalmente, né, ocasiona isso ali naquele elemento. Normalmente ocorre numa dentição, não vai acontecer na outra, tá? Aqui, ó, a gente tem também, ó, tá vendo? Além da gente ter esse paciente, tem várias alterações, dentre elas aqui, ó, o mesiodens, ó, um dente supranumerário, cacete, um dente supranumerário na região sagital mediana, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 21, e aqui eu tenho, ó, uma geminação, duas coroas e uma única raiz. Então, Juro para você que para identificar essas duas coroas aí é muito difícil na radiografia. Tu acha? Eu achei. Olha aqui, Volta a imagem anterior. Ó. Clinicamente aqui, ó. Clinicamente tá jóia. E o dente, a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado para a gente não fechar esse diagnóstico errado e não achar que é uma macrodontia, tá? Porque como é a união, né? São duas coroas aí. Então, como tem uma cúspidezinha, tu vai ver que todos têm tipo uma cúspide ali, essa divisão, que ele tentou se dividir esse dente e não conseguiu. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um dente único, ó, uma coroa só,
Certo. Então, é totalmente anatômico. Anatomia dentária, volta lá que é o que vai matar a charada aí nessa anomalia, tanto de fusão quanto geminação. Fusão é a outra anomalia que a gente vai ver já já. Então aqui, ó, eu tenho duas coroas. Esse dente, tu olhando ele, tá normal? Não, não tá. Então é a primeira sacada que eu quero que vocês saibam. Que vocês saibam olhar e dizer, putz, isso aqui tá fora do normal, isso aqui não tá legal. Tem alguma coisa que tá errada. Então, só de você já saber olhar e dizer que tem alguma coisa errada, para mim, já é 50%. E aí, depois a gente analisa, né? O que tá de errado, o que te chama a atenção. Tudo bem que aquele já está sendo reabsorvido, é mais difícil de diagnosticar. Mas aqui, ó, quando eu tenho duas coroas, ó, uma, duas, eu tenho um conduto radicular único, não tem erro. Aqui é uma radiografia. Tu consegue visualizar isso que eu estou te dizendo? Sim, consigo. Aqui, porque eu também até concordo contigo, porque como é dentição descida, ela acaba tendo as raízes, né, reabsorvidas pelos dentes permanentes, por os dentes permanentes acabarem erupcionarem, realmente fica mais difícil esse diagnóstico, tanto aqui quanto aqui. Esse aí tá difícil demais na imagem anterior. Qual? Esse aqui? Essa, Esse aqui que tu diz? esse aí. Tá, vamos lá, é porque tem muita informação nessa radiografia. Porque eu não tenho o central aqui, ó. Eu tenho um dente supranumerário, porque esse paciente, ele já perdeu um elemento aqui, tá? Que esse dente vai erupcionar, que é o 11. Nem o 11, nem o 21 conseguiram erupcionar por conta da presença do mesiodente, que está impactando a erupção dos dois. Tá? Aqui eu tenho um dente com uma anomalia, para piorar a situação. O paciente, além de ruim, né, ainda vem quando o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Então ele ainda vem, além, com 2 anomalias numa radiografia periapical só. Um mesiodente, um dente supranumerário, e ele ainda tem uma geminação. Aqui a gente vê, ó, lembra que eu acabei de falar para ti da cúspide, ó, dividindo? E a gente sabe que um dente descido não tem esse tamanho todo. Ele seria metade disso aqui, ele viria até aqui, basicamente, ó. Essa parte daqui para cá, ela já não existiria. Ele seria bem menor de tamanho do que esse tamanho que a gente está vendo. E aqui a gente vê, ó, uma região aqui do corno pulpar, outra região do corno pulpar, que vai se unindo e deixando uma raiz única. Normalmente esse dente vai ter um conduto, ó, bem pequenininho da câmara pulpar, já logo depois o canal radicular. Olha a diferença de tamanho de um para o outro, dessa configuração na parte interna. Mesma coisa aqui, então é o que vai fechar esse nosso diagnóstico aí de geminação. Deu para começar a entender? Melhorou. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é um lateral. Opa, não é o mesmo paciente, tá? Que é região superior, que é região inferior. Aqui eu tenho um lateral, tá vendo que a configuração do lateral nunca que vai ser assim. Aqui eu tenho 11, o 21, aqui 22, ó. Que ele vem uma coroa, opa, uma cúspidezinha, outra coroa. Então aqui eu tenho todo um elemento dentário, onde eu tenho uma câmara pulpar aqui, ó, outra aqui, que está unido essas duas coroas por uma única raiz, por um único conduto radicular. Foi? Foi. Melhorou. Deixa eu me ajeitar aqui. Mesma coisa aqui, ó, duas coroas, mas as duas unidas por uma única raiz. Esse aí tá beleza. Depende, né? Quando tem muitos dentes ali, quando a dentição descida, é um pouquinho mais difícil realmente de interpretar. Qual é a diferença, então, para a fusão? Então, para a fusão, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os dois dentes ali formados, tá? Os condutos radiculares, eles vão estar
individuais, cada um no seu. Porém, esses dois dentes, eles vão estar ligados ou pelo esmalte ou pela dentina, tá? Então, nos dois casos, tanto geminação quanto fusão, qual é o grande problema? Na hora que eu for extrair um dente, vai vir os dois, tá? No caso da geminação, é uma raiz só. Aqui não. Eu tenho duas raízes, porém elas vão estar ligadas, ou ali pela região radicular, né? Ligadas pela dentina, ou pelo esmalte ali naquela região. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado que esses dois dentes vão estar unidos. Qual é a principal, né, motivo disso acontecer? Também, ou por trauma, ou tem um fator hereditário também, né, que ocorre nessa região, ou alguma origem normalmente ali desconhecida. Então, quando é que você diagnostica? Na hora que você vai contar os dentes, e aí você conta esses dois dentes como se fossem só um. E aí você diz, nossa, tá faltando um dente. Não é que esteja faltando um dente, é que os dois estão juntos. Aqui é central e aqui é um lateral. Mas, professora, como é que eu faço? Clinicamente, dá para a gente dividir, sim. Se for só o esmalte, tá? Dá para a gente pegar e com uma broca, né, bem devagar, a gente divide os dois e faz a parte de reanatomização. Mas a gente precisa saber que os dois vão estar interligados na região radicular, tá bom? A gente precisa verificar se a região radicular ela está interligada, porque às vezes ele está interligado só na coroa. Se for só na coroa, a gente consegue dividir fácil, mas ele pode estar interligado tanto na região de coroa quanto na região radicular, os dois elementos dentários, tá? Então, normalmente, né, as características clínicas, como eu falei anteriormente, é um número reduzido ali de elementos. As coroas desses dentes, a gente verifica como coroas grandes, que a gente chama de bífidas, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse tipo de diagnóstico. E é mais comum, né, na dentição, normalmente na dentição decídua e normalmente em dentes anteriores. Então, radiograficamente, a gente vê um dente ali com uma coroa muito ampla, né, com uma forma totalmente incomum, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porém, as câmaras pulpares e os canais radiculares desses dentes são totalmente distintos, totalmente separados, tá? Então, basicamente, ó, esse elemento, eles estão juntos, né? Na região de coroa, também na região radicular, mas as raízes, elas são independentes uma da outra. Se fosse na geminação, eu teria duas coroas e um único conduto radicular. Na fusão, eu tenho as duas coroas, ó, podem estar unidas ou separadas, tá? Mas eles vão estar interligados, podem estar interligados na dentina. Mas os condutos radiculares, eles vão estar separados entre si. Nesse caso aí, consegue separar? Aqui consigo separar a coroa, tá? Mas a região radicular não. Por isso que na hora da extração vem os dois juntos, infelizmente. Porque eu não consigo chegar na parte óssea até aqui essa região. Deu para entender? Entendi. Mas na coroa, se eu quiser deixar, né, harmônico o sorriso do paciente, posso sim passar uma broca aqui, deixar bonitinho, fazer ponto de contato, sem problema nenhum. E aí o que a gente precisa só ter um pouquinho de cuidado é saber onde é que está a polpa, tá? Para a gente não invadir, não precisar fazer o tratamento endodôntico ali naquela região, tá bom? Que aí nesse caso você vai ter que tratar dois condutos, né, diferentes. Mesma coisa aqui, ó, central e lateral. Central e lateral, mesma coisa, central e lateral. Então, a gente consegue dividir as coroas, ó, porque os condutos estão completamente separados um do outro. Então, aqui, ó, cuidado também, novamente, como eu falei, para a gente não confundir com uma macrodontia. Nossa, será que é o centralzão aí desse paciente? Não, cuidado. A gente tem o central e o lateral aqui juntos. E essa união a gente chama de fusão. Por quê? Porque os condutos radiculares deles são independentes, são separados um do outro. Professora, quando seria a geminação?
quando eu tivesse as duas coroas e apenas um conduto radicular aqui no meio, ligando os dois, tá? Mas a mesma coisa eu reitero. Se precisar extrair, infelizmente, vai extrair os dois elementos juntos, porque eles estão unidos, ó, tá? Aqui, ó, um conduto radicular, outro, e eles com a coroa unidas. Aqui novamente, ó, coroas unidas. E concrescência, quando eu tenho a união desses elementos pela região só radicular, pelo semento. Então, normalmente, isso vai acontecer ali naquele terceiro molar, que não tem espaço, ele está com a raiz formando, e acaba unindo a raiz do terceiro molar com o segundo molar. Então, normalmente é ocasionado ou por um trauma, ou por uma infecção, uma inflamação local, ali aquele dente tentando erupcionar, ou uma produção, né, a mais de cemento, uma hipercementose, no caso, ali naquela região. Radiograficamente, né, a gente vê um íntimo contato desses dentes, então muitas vezes estão sobrepostos. A gente precisa ter muito cuidado com a radiografia. Só quem vai fechar, se eles estiverem sobrepostos ali na radiografia, só quem vai fechar esse diagnóstico de concrescência vai ser a tomografia, tá? Porque vai jogar em 3D e ter certeza que eles estão unidos pela região radicular, pelo cemento. Então, basicamente, aqui, ó, eu tenho um microdente, tá? Que estava em formação, era um dente, esse dente aqui era um dente supranumerário, e acabou unindo, né, o cemento dele, no caso, ocasionando uma concrescência, com a raiz do dente que estava ali naquela região. Então, toda vez que eles estiverem unidos pela região radicular na hora da formação, a gente vai chamar de concrescência. Aqui, ó, a mesma coisa, esse dente tentando erupcionar. Gente, como eles estão unidos, se precisar extrair, a extração é grande, porque são dois dentes em um, tá? Porque tu vai extrair um e o outro vai vir de brinde, tá? Então tem que ter muito cuidado e ter certeza que eles estão juntos, porque se você diz, ah, eu vou extrair só esse dente, tá direitinho, fácil, fácil. Ó, esse dente provavelmente já tinha até uma lesão endopério, a gente já vê essa quantidade de cálculo ó, aqui na face dele, tanto na face mesial quanto na face distal. E aí, aqueles 10 minutos que você achou que ia se tornar cirurgia, se torna uma hora por conta do retalho que você vai ter que rebater e fazer provavelmente uma osteotomia, que é o desgaste, né, do osso ali naquela região. Então, cuidado para vocês não serem pegos, né, desprevenidos. Mesma coisa aqui, ó, os dois elementos unidos apenas pela região radicular. Então, eles são dois dentes distintos que, sem querer, né, vamos dizer assim, por um trauma, um choque, um processo inflamatório ali naquela região, acabaram se unindo, ou uma proliferação de cemento, acabaram se unindo pela região radicular. Eu acho que essas três partes, né, concrescência, fusão e germinação, eu, Manuela, acredito que foi a parte mais difícil dessa aula de anomalias, tá, pessoal? Vou seguir porque a gente tem ainda muita coisa para falar. Dens in dente, a gente já começou atrasado, né? O Microsoft não ajudou muita gente. Que a gente chama também de dentes invaginados. Então, é uma variação anatômica ali no desenvolvimento, que a gente teve uma proliferação, principalmente na região de cíngulo ali daquele elemento, que aquele conduto, que é um conduto a mais, tá? Acabou adentrando ali naquela região, por isso o nome invaginatus, tá? Ou dens in dens. Então, deixa eu passar aqui. É uma região ó, mais proeminente, normalmente na área posterior, tá? Palatina, na área de cíngulo. Então, esses dentes que têm um cíngulo mais proeminente, a gente precisa ter um cuidado nessa região de fossa, principalmente essas fossas extremamente mais profundas, para que não tenha uma proeminência maior ali naquela região que tenha uma comunicação com os condutos radiculares, tá? Muito comum a gente encontrar na região de laterais, tá? Dos incisivos laterais. Eu acho que são os dentes que são mais, que mais tem dens in dens, tá? Que é esse tipo de alteração.
Então, esse dens in dens, ó, vocês estão vendo aqui um túbulo dentinário a mais, esse é o nome correto que quando a gente vê a radiografia. Aqui eu tenho um canal radicular, tá, normal. E bem aqui eu tenho um túbulo dentinário a mais, ó. Então aqui eu tenho a coroa do dente, eu tenho um cíngulo mais proeminente. Esse cíngulo é tão proeminente que eu tive uma invaginação de um túbulo dentinário aqui nessa região. Vocês conseguem ver essa alteração aqui? Demonstrando assim, a gente consegue, né? Tá. É porque Agora a gente vai ter entender. três tipos. Mas vocês conseguem ver que não está normal, né? Que esse túbulo Sim, sim. a mais, ele existe aí nessa região. Tá. Isso aqui a gente chama de dens in dens do tipo 1, tá? Tá. Ele vai ter Nossa. subclassificações, tá? Tipo 1, tipo 2 e tipo Tipo 3. Então, quando ele é tipo 1, quando essa invaginação, ela está só a nível de coroa. Então, aqui eu consigo, com uma simples restauração, fechar esse túbulo dentinário. Eu venho com a broca aqui, dou um desgastezinho, fecho com um selante ou com uma restauração e fecho esse túbulo. Qual é o grande problema? Porque esse túbulo, dependendo do tipo, o 1 não é tão preocupante, mas o tipo 2 e o tipo 3, esse túbulo ele vai adentrar cada vez mais, ficando na região radicular. O tipo 3, então, ele causa uma anomalia total na região radicular. Então, qual é o grande problema? Como ele é uma comunicação que se possa ter com o meio externo, que é onde a gente tem saliva, inúmeras bactérias, ele pode levar para o meio interno por conta dessa facilidade desse túbulo a mais. Principalmente que ele fica pela região palatina. Então, é uma área que normalmente as pessoas negligenciam, né, a escovação. E aqui, normalmente, né, a bactéria vai encontrar o local extremamente propício para ela se adaptar, principalmente uma cárie. E da feita que ela entrar aqui nessa região, ela está totalmente próximo à câmara pulpar. E aí vocês viram qual é o grande problema? É que rápido ele vai cair na câmara pulpar, essas bactérias, e vai causar uma lesão periapical com muito mais facilidade toda vez que eu tiver um dens in dens. Deu para entender o principal problema dessa invaginação? Deu sim. Essa invaginação tem alguma coisa a ver com forame cego? Alguma coisa. Não tem a ver com forame cego, não. É uma anomalia. Em vez desse Entendi. tubo se fechar, né, na região de cíngulo, esse cíngulo foi tão proeminente que ele adentrou, ele foi para dentro do dente. Ele causou uma invaginação. Porque os próximos slides a gente vai falar de evaginação, são dentes evaginados, que quando ele evagina, ele vem para fora, e aí ele causa uma cúspide a mais. Quando ele vai para dentro, ele causa um canal acessório aqui nessa região. Deu para entender esses túbulos? Ele pode agir dessas duas formas. Então, do tipo 2, ó, que é extremamente perigoso. Por que perigoso que eu digo? Não vai, o paciente não vai morrer, tá, gente? É só que ele pode ter uma lesão periapical, principalmente pacientes jovens. Então, quanto mais precoce esse diagnóstico, mais fácil o tratamento. Então, aqui, como ele já está, ó, muito próximo à câmara pulpar, tá vendo a invaginação aqui? Aqui é o tipo 2. Normalmente ele fica na junção cimento-esmalte, ó. Então, qualquer bactéria que venha aqui nessa região, há de fácil acesso, entra e sai aqui nesse túbulo. Então, a probabilidade de ter uma comunicação com o canal radicular é enorme. Então, quando essa invaginação está na junção cimento-esmalte, a gente tem um dens in dens do tipo 2. E o tipo 3, ele se estende em toda a região radicular, ó, ele veio aqui esse túbulo, ó, foi,
e causou uma anomalia radicular aqui nessa região, ó, em todo esse dente, por conta da invaginação desse túbulo, tá? Então, às vezes, ele nem fecha o periápice, por conta de toda essa anomalia causada por esse túbulo dentinário a mais aqui nessa região, tá? Então, a gente tem 3 tipos de dentes em dente. O tipo 1, que ele está apenas na coroa, então uma simples restauração resolve. O tipo 2, a gente precisa reavaliar a proximidade e se não tem nenhuma lesão periapical ou nenhuma necrose pulpar. Se não tiver, a gente restaura e acompanha esse dente. Se já tiver necrose pulpar, a gente precisa fazer o tratamento endodôntico desse elemento, tá? E fecha depois bonitinho. Já no tipo 3, o acompanhamento é muito mais próximo, né? Se a gente conseguir fazer o tratamento endodôntico, que é extremamente complicado, se faz o tratamento endodôntico e normalmente acompanha também. Caso essa lesão periapical, que provavelmente vai acontecer, ela esteja reincidivando, a gente tenta uma apsectomia, que é a retirada do ápice aqui dessa região junto com a lesão periapical, e nos casos mais severos, precisa da remoção desse elemento aí nessa região, tá bom? Então, qual é o grande problema, como eu falei, né, desses dentes em dentes? É uma pulpite, né, que vai seguir para uma necrose pulpar, ocasionando uma lesão periapical justamente por conta dessa invaginação desse túbulo a mais ali na região de coroa, estando muito próximo à região radicular, dependendo do tipo que ele for. Já no tipo 1, né, apenas um selante resolve. No tipo 2, a gente precisa reavaliar se não tem, né, a necrose pulpar ou se tem. Se já tiver a necrose pulpar, precisa fazer uma endodontia. Se não tiver, a gente faz o selamento ali desse túbulo e acompanha. No caso do tipo 3, apenas a endodontia vai resolver no caso de lesões periapicais. Então, ó, aqui eu tenho mais um, ó, do tipo 3, ó, totalmente anômala a raiz dele, ó, por conta justamente da invaginação do tubo. Aqui um outro do tipo 2, ó, na região da junção cimento-esmalte. Aqui a gente tinha um tipo 2, que acabou nem fechando por conta da lesão periapical que tem aqui nessa região. Então, nesse caso, só o tratamento endodôntico, né? Causou, ó, lesão periapical, acabou ocasionando até a reabsorção radicular desse elemento. E aí, depois do tratamento endodôntico correto, né, desse túbulo a mais, faz não só do túbulo o tratamento endodôntico, mas toda a região radicular. E aí, com essa lesão, ó, totalmente regredida, com neoformação óssea. Mas, professor, e a reabsorção radicular externa? Pois é, a gente sabe que da feita que a gente tem reabsorção radicular externa, ali naquele elemento, a gente não tem mais como devolver, né, a esse elemento, aquela configuração, aquela anatomia normal. Ele vai ficar dessa forma. Nunca mais, né, esse dente volta a ter a raiz que tinha anteriormente. Cúspide engarra, que é quando a gente tem o nome, né, dentes evaginados, que é totalmente o oposto do dentes em dente. Então, tem uma projeção a mais ali daquele símbolo, normalmente nas regiões também dos dentes incisivos são os mais comuns, ocasionando ali uma cúspide a mais ou uma cúspide acessória ali naqueles dentes, seja na região incisal, né, dos dentes anteriores, ou na região oclusal dos dentes posteriores. A gente só precisa saber, né, se ele vai estar só em esmalte ou se ele tem prolongamento ali da região de polpa, tá? Para a gente poder fazer o tratamento correto aí dessa cúspide. Então, aqui, ó, eu tive uma evaginação, então esse tecido veio para fora, então eu tenho um prolongamento, ó, uma cúspide a mais, aqui é a região palatina de um lateral, tá, pessoal? Então, a gente sabe que lateral não tem cúspide, né? Ele tem essa face lisa aqui na região. Aqui eu tive um prolongamento a mais, uma evaginação ou cúspide em garra, tá? Então, como ele pode ter uma extensão pulpar, professora, mas está atrapalhando na mastigação, aí na oclusão desse paciente, eu posso tirar essa cúspide? Pode. A gente só precisa avaliar se tem
um prolongamento, tá? Alguma extensão pulpar aqui dentro. Caso não tenha, seja feito só de esmalte ou de esmalte dentina, tá com uma broca aí e pronto, resolve facilmente, tá? Ele é pouco presente, tá? É difícil da gente encontrar essas cúspides em garra, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui clinicamente e aqui radiograficamente com a presença, ó, de uma cúspide que a gente sabe que ela não existe nesses elementos, tá? Mais uma vez aqui, ó. Uma, duas, então aqui eu tive uma em cada dente, para ninguém brigar, né? Uma maior, outra um pouquinho menor. Aqui, ó, também. Central. Aqui, pessoal, ficou borrado, teve distorção, mas aqui eu ia ter um dens em dens, tá? Do tipo 3, tá bom? No lateral. Aqui, novamente, ó, mais uma cúspide em garra. Aqui é a radiografia, ó, desse paciente. Aqui é uma radiografia oclusal. Aqui, num pré-molar, ó, a evaginação, ó. Aqui esse elemento foi extraído por motivo ortodôntico, para poder harmonizar os dentes. Aí a gente observa melhor essa cúspide, né? Esse dente evaginado aí nessa região. Dilaceração, toda vez que eu tiver uma angulação, uma curvatura muito acentuada nas raízes, né? Desses elementos dentários, na região radicular. Então, pode ser ocasionado por um trauma, uma barreira física, um tratamento ortodôntico ali, né? Que acabou dilacerando aquela raiz. Qual é o grande problema da dilaceração? Primeiro, ele é totalmente radiográfico diagnóstico, tá? E qual é o grande problema? Na hora de fazer ou um tratamento endodôntico ou nexodontia ali daquele elemento. Fora isso, ele é um dente normal dentro da cavidade oral, tá? Então, tenho, ó, essas curvaturas, né, extremamente acentuadas, ó, isso aqui a gente chama de dilaceração, tá? Toda vez que eu tiver uma curvatura extremamente acentuada, ó, nos dentes. Olha aqui, esse aqui, então, fazendo tratamento endodôntico aqui desse elemento, não? Tenho até pena do endodontista. Então, lembrando que os laterais, né, normalmente, eles têm uma curvatura maior no ápice, mas os pré-molares, não, né, pessoal? Aqui, ó. Professora, na radiografia anterior, aqui do lado desse dente que tem a curvinha lá, tem alguma coisa diferente lá na raiz dele? No ápice? Isso. Aqui eu tenho a formação de um dente supranumerário, provavelmente aqui nessa região. O iníciozinho da formação dele. Tá? Seria, mas aí o que eu não queria seria mostrar aqui. Porque se a gente for analisar radiografia por radiografia, né? Ó, aqui também tem uma cárie. Aqui eu tenho extensão alveolar do seio maxilar muito próximo às regiões de molares, né? Ao 26 e ao 27. Então precisa ter cuidado aí para a gente não ter uma comunicação bucosinusal. Caso precisar extrair, a gente tem múltiplas restaurações, ó, de amálgama, que estão muito próximos à região, né, já da câmara pulpar, e tem um aumento do espaço pericoronário, então tem muita coisa aí para analisar, né? Uhum. Eu achei que era uma hipersementose. Não, hipersementose a gente vai ver agora, eu acho que deve ser o próximo slide, se eu não me engano, ou ainda nessa aula. É um excesso, então eu teria um aumento de volume aqui nessa raiz. Tá, beleza. Tá? Aqui, ó, mais uma dilaceração. Aqui na raiz mesovestibular, distovestibular. Aqui esse dente, então, virou bailarina, né? Ó. Pensou extrair esse dente aqui? Tá fácil, não? Melhor deixar ele aí, né? Outra dilaceração aqui. Então, a dilaceração a gente só precisa, né, interpretar e precisa colocar ali, porque caso precise fazer um tratamento endodôntico ou uma extração, a pessoa que vai fazer, né,
já está ciente do problema que vai caber a ela. Taurodontismo, quando a gente tem um aumento, né, do corpo e da câmara pulpar ali desse dente. Então, a gente vai ter uma área de assoalho ali da polpa bem menor, tá? Então, normalmente ocorre ali nos molares. Pode ocorrer tanto na dentição descida quanto na dentição permanente. A gente vê bastante frequência em ambas as dentições. E a natureza hereditária não é esclarecida, mas, gente, é muito comum ter esse fator hereditário desencadeado em taurodontismo. Se o pai tem taurodontismo, a probabilidade do filho ter se torna grande, tá? Porém, a gente não sabe o porquê isso acontece. Então, quando eu tenho, né, um taurodontismo também, o diagnóstico do taurodontismo, ele é muito mais radiográfico do que clínico, tá? Então, eu vou ter esse formato, basicamente, retangular aqui desses elementos. Ai, meu Deus. Desses elementos, tá? Onde eu tenho uma câmara bem ampla, cada vez maior, e as raízes desses dentes bem curtos, tá? Então, a câmara pulpar desse elemento vai vir aqui, aqui, ele vem até aqui, tá? E a raiz bem curtinha, ó, só essa região aqui, radicular. E a gente tem o assoalho bem pequeno dessa câmara pulpar. Eu tenho um assoalho aqui, ó, bem pequeno nessa região, principalmente de bi ou trifurcação. Então, também, igual eu falei anteriormente, no caso da endodontia, né, bem complicado, então a gente precisa fazer o diagnóstico desse taurodontismo justamente por conta da câmara pulpar, né, que é extremamente ampla, e o assoalho bem curtinho, ó, o assoalho da câmara pulpar bem curtinho, e as raízes também desses elementos se tornam curtas, porque a câmara pulpar é extremamente ampla nesses elementos. Então, na hora de fazer um tratamento endodôntico, é extremamente complicado. E principalmente porque se esses dentes tiverem cárie, ele fica muito mais próximo, né, da câmara pulpar, e aí de causar ia falar uma neoplasia, de causar uma lesão periapical é muito mais comum. Olha aqui, nesse caso aqui, olha o azar do paciente. Ele tem taurodontismo na dentição decídua e taurodontismo na dentição permanente. Olha o aumento da câmara pulpar, o tamanho da câmara pulpar desse dente. Olha aqui, o tamanho da câmara pulpar e os condutos radiculares bem pouquinho, a raiz bem pequena. Então, eles ficam com esse formato que a gente diz retangular, esses dentes, tá? Aqui também ele tem, ó, na região superior e na região inferior, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, ó, eles ficam quadrados, esses dentes, raízes, ó, muito curtinhas e a câmara pulpar gigante aí dentro desses dentes, ó. Professora, mas o dente com taurodontismo, ele é um tipo de macrodontia, ele é um dente maior de tamanho? Não, tá, gente? Por mais que quando a gente olhe, né, a gente tenha a sensação que ele é maior de tamanho, mas é só a sensação, tá? Eu acredito que é por conta do tamanho dessa câmara pulpar, que é extremamente ampla. Mas o tamanho do elemento dentário, ele é igual, tá? Mesma coisa aqui, ó, dentição decídua e dentição permanente, ambas com taurodontismo. É fácil diagnosticar aí, pessoal, se eu colocar uma imagem lá na prova de taurodontismo? Eu não lembrar, vai ser. É a hora que vocês acordam, quando a gente fala em prova. Ó, novamente aqui, então, como eu falei, ó, a gente precisa ter bastante cuidado para esses dentes não terem cárie, porque a probabilidade de causar uma lesão periapical se torna grande, porque ele tem a câmara pulpar, ó, muito ampla aí nessa região, tá bom? Raízes supranumerárias, quando eu tenho uma raiz a mais aí naquele elemento, então seja uma raiz, duas raízes, então para isso a gente precisa entender um pouco de anatomia dental, tá, pessoal? Lembrando que incisivos, centrais, laterais, caninos, ele tem apenas uma raiz. Pré-molares superiores, duas raízes. Pré-molares inferiores,
uma raiz. Molares superiores, 3 raízes. Molares inferiores, 2 raízes. Por que eu estou falando isso? Ai, professora, eu já sei, estou cansada. Vi bastante lá em escultura, em anatomia, principalmente anatomia dental. Para vocês não se confundirem, porque pode ser que uma pessoa ache que o molar superior tenha 2 raízes e diga que tem uma raiz supranumerária ali. Não. Raiz supranumerária é só quando eu tiver uma raiz a mais, ou 2, 3, 4, 5, enfim, além do padrão normal do dente ali daquela região, tá bom? E a gente só vai fechar o diagnóstico de raiz supranumerária com uma radiografia, tá? Afinal de contas, a raiz fica dentro do osso ali. Qual é o grande motivo da gente diagnosticar uma raiz supranumerária? Também para a endodontia e para o bucomaxilo ali na hora de fazer uma extração, para ele não ser pego de surpresa com uma raiz a mais ali naquele elemento, tá? Pode afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente, mais comum na dentição permanente, tá? E pode afetar qualquer elemento dentário. Esse aqui é um molar inferior, que normalmente tem 2 raízes. Nesse caso aqui, ele teve, né, uma raiz supranumerária aqui nessa região de assoalho. Aqui, mesma coisa, ó, era o inferior, 1, 2 raízes, e acabou tendo uma raiz a mais, ó, uma raiz supranumerária. Aqui, ó, lembra que eu falei que os premolares inferiores só tem uma raiz? Aqui eu tenho 1, 2, mesma coisa aqui, ó, 1, 2. Aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, tá? Sendo que nesse aqui é conduto, tá, pessoal? É uma raiz só, mas aí eu tenho numa raiz 2 condutos radiculares. Aqui acompanhe, hein? Uma raiz, vindo até aqui. Outra raiz por trás aqui, ó. Outra aqui. E outra aqui. Então, tem 3 raízes. Uma mesial e 2 distais. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2 e 3, ó. Então, eu tenho uma raiz supranumerária nesse elemento. Aqui, ó, um canino com 2 raízes. Sabe, o canino só tem uma raiz. Mesma coisa que o lateral, ó. 1, 2 raízes, tá? Pérolas de esmalte, quando eu tenho uma proeminência na junção amelodentinária ali, bem circunscrita, tá? Bem boleada. É umas ilhotas que a gente fala de esmalte. Normalmente, ó, na junção cimento-esmalte, ó. Então, normalmente na região ali radiculado, assoalho, a gente vai ter. É feita de esmalte, tá, pessoal? Não é pérola, pérola não vale nada, tá? Não vale dinheiros. Então, por favor, é esse prolongamento de esmalte que a gente vai ter nessa região radicular também, diagnosticado apenas com exame radiográfico, tá? Mais uma vez, ó. Esse elemento já extraído numa foto. E hipercementose, que a gente já falou semestre passado, né? É um excesso de cemento ali na região radicular. Quando é que eu vou ter uma hipercementose? Ou esses dentes estão em infraoclusão, ou um trauma oclusal, ou doença de Page, que normalmente esses dentes desenvolvem, né? Um excesso de cemento ali naquela região. Gigantismo pituitário também, por conta, né, do aumento ali daquele paciente, acaba ocasionando aumento de volume radicular também. Febre reumática ou deficiência na vitamina A, que acabam ocasionando muitas vezes essa hipercementose. Não precisa de tratamento e realmente o cuidado é quanto à exodontia, porque esses dentes têm um aumento de volume, né, na espessura ali da raiz deles, ó. Porém, a gente sabe, né, que o resto é tudo normal, tá? Ele tem o ligamento periodontal, ele tem a laminadura, tá? A raiz dele é normal. O que não é normal é só a espessura, né, dessa raiz
muito maior aí nessa região por conta do aumento, né, de cemento aí dessa área. Por isso o nome hipercementose, principalmente na região do terço médio e apical, ó. Então, aumento de volume aqui nessa região, ó. Porém, lâmina dura íntegra, ó. Espaço do ligamento periodontal também, todos eles íntegros. A gente tem um conduto radicular bonitinho, tá? Novamente aqui, ó, outra hipercementose, aumento de volume radicular, né? Mais uma vez aqui, ó. E para finalizar, a gente vai falar de anomalia de erupção. A gente tem 5 tipos aí, né, dessas anomalias. Então, a gente tem dentição pré-decídua, erupção retardada, dentição pós-permanente, dentes inclusos, e a gente vai falar um pouquinho de anquilose. Então, quando é a dentição pré-decídua, o próprio nome já está falando, né? Quando aquele bebezinho, é uma condição rara, quando aquele bebezinho nasce com dente. Então, são os dentes que a gente chama de natais ou neonatais. Esses dias eu estava lá na empresa e aí a minha funcionária chegou e disse: Nossa, o filho dessa minha amiga, tu acredita que nasceu até com dente? Eu disse: Eu acredito. É um dente neonatal. Puxa, o bebezinho teve que levar para extrair esse elemento. E teve mesmo, viu, pessoal? E tem normalmente que levar mesmo para extrair, porque atrapalha na amamentação. Fiquem tranquilos que esses dentes neonatais, eles são só coroa, é só um pouquinho de coroa, então são facilmente removidos, tá? Então, depois que removeu, não tem problema, tá? Segue o jogo, continua a amamentação. Então, por isso o nome dentição pré-decídua, porque eles nascem, né, antes da dentição decídua normal ali erupcionar naquele paciente. Deu para entender da dentição pré-decídua? As meninas, então, já devem, né, ter ouvido alguma história de alguma mãe desesperada porque o filho nasceu com dente e acha que o filho nasceu até atrasado. Não, pelo contrário, ou que ele é muito adiantado, né? Então, é uma condição rara, mas que é fácil de ser removida. Já a erupção retardada, o próprio nome já fala, né? É quando a gente tem um atraso. Então, aquele seu amigo, né, que é meio lento, aí você já até apelida o bichinho. Então, é um atraso ali na cronologia de erupção. Normalmente é incomum, mas pode ocorrer em ambas as dentições, ou dentição decídua ou dentição permanente. E a maioria dos casos tem etiologia completamente desconhecida. Mas às vezes pode ter um fator hereditário, tá? Correlacionado ali. Ah, o pai disse que os dentes dele demoraram a nascer e tal, então já tem um fator hereditário normalmente associado. Quanto aos fatores causais, pode ser ou a perda de espaço ali daquele dente, ou uma posição anormal da cripta óssea que deixou o dente meio que passeando ainda na hora de erupcionar, ou um dente supranumerário que acabou impactando com que esse dente demorasse, né, a erupcionar ali naquela região, ou a retenção por conta de um dente descido que estava, ou com anquilose ali naquela região, e aquele dente tentou erupcionar e não estava conseguindo por conta disso, ou por alguma presença de alguma condição patológica ali naquela área. Então, tudo precisa ser avaliado. E pode ter causas sistêmicas, ou alguma doença metabólica, distúrbio de desenvolvimento, paciente com síndrome de Down, ou como eu falei com vocês, né, condições hereditárias. Dentre essas condições hereditárias, a gente tem a fibromatose gengival, que é quando aquele paciente tem a gengiva muito consistente, muito dura, e aí realmente vai demorar um pouco mais, né, para esse elemento ter força eruptiva para atravessar mais uma barreira ali na erupção dele. E a dentição pós-permanente, gente, a gente sabe que não existe nenhuma dentição depois da dentição permanente. A gente só tem 2 dentições, dentição decídua, dentição permanente. Depois da permanente, ela não existe mais, tá bom? Então, quando a gente chama, afinal de contas é uma anomalia, tá? É fora do padrão normal. Quando a gente chama de dentição pós-permanente. Normalmente é quando ou um dente supranumerário que estava incluso ali naquela região, e aí esse paciente, né, perdeu todos os dentes e esse dente começa a erupcionar,
ou era um dente que estava sem ser um dente supranumerário, ou um dente incluso ali naquela região, e aí o paciente foi perdendo, né, com a idade, todos os dentes, e aí a gente sabe que é lei do uso e desuso, né? Então esse rebordo ele vai reabsorvendo normalmente, vai perdendo osso ali naquela região. E sem querer, aquele dente que estava incluso ali naquela região pode vir a erupcionar, tá bom? Mas é extremamente raro disso acontecer. Então, vamos falar um pouquinho desses dentes, né, impactados. Quando a gente utiliza a nomenclatura dente semi-incluso, quando esse dente está parcialmente erupcionado, tá? Então, normalmente, os mais afetados são esses terceiros molares, seguido pelos caninos. São os últimos dentes, né, que normalmente vão erupcionar, seguido pelos caninos superiores ou dentes supranumerários. Toda vez que a gente for fechar o diagnóstico que o dente está ou semi-incluso ou incluso, esses dentes precisam estar com o ápice fechado. Enquanto o ápice estiver aberto, a gente vai considerar esse dente ainda dente em formação, tá bom? E quando esse dente está incluso, quando ele está totalmente dentro da cripta óssea, totalmente dentro do osso. O semi-incluso, ele está parcialmente erupcionado ali naquela região. Uma parte dentro da cripta óssea e a outra dentro ali ou do tecido mole ou dentro da cavidade oral. Já o incluso não, ele está todo dentro da cripta óssea e afeta normalmente os mesmos dentes, né? Terceiros molares, caninos superiores e os dentes supranumerários. Só lembrando, né, que a avaliação dos dentes semi-inclusos e inclusos, a gente só fecha quando o ápice desses elementos estão fechados. Então, o tratamento, né, é a remoção dele, normalmente, ou pode fazer tracionamento, se for um canino, né, que é um dente extremamente importante. Um tracionamento a gente faz com um tratamento ortodôntico, ou a remoção daquela barreira de erupção, aquele osso, enfim, ou aquele dente supranumerário que estava ocasionando a impacção, né, desse dente, deixando ele incluso, e assim sucessivamente. Qual a complicação que a gente pode ter nesse dente incluso? Ou ele pode causar reabsorção radicular, né, dos dentes próximos ali, ou por conta dele estar impactado, às vezes abaixo do plano oclusal, ter uma cárie naquela região, ou também os cistos, dentre eles o principal, o cisto dentígero, que acomete muito esses dentes inclusos. Então, quando a gente fala dente retido, é quando ele perde a força eruptiva. Dente impactado é porque tem alguma barreira mecânica, seja ele um dente, ou seja o próprio osso impedindo a erupção ali daquele elemento. Temos fatores associados, né, a isso, ou aquele paciente não tem espaço, esses dentes estão totalmente apinhados, ou o desenvolvimento maxilofacial ali daquele paciente é insuficiente, ele tem a mandíbula muito pequena, ou a maxila muito pequena, ou ele tem uma barreira física ali naquela região, um elemento dentário, né, atrapalhando ele, ou um dente supranumerário, ou um trauma ali naquela região, ou qualquer alteração sistêmica que a gente falou anteriormente, né? Alterações sistêmicas, algumas doenças, algumas síndromes associadas, causando, né, a impacção aí desse elemento. Então, a gente tem algumas classificações quanto à posição desses dentes. Ele pode ter mésio, pode estar mésio angular, quando ele está para mesial. Disto angular. Gente, a nomenclatura angular a gente vai usar para os dentes quando eles estão inclusos ou semi-inclusos, tá? Quando esses dentes estão erupcionados, a gente usa disto inclinação e mésio inclinação. Então, mésio angular, quando ele está para mesial. Disto angular, quando esse dente está impactado para distal. Vertical, quando ele está impactado na posição vertical. Horizontal, quando ele está impactado na região horizontal. Invertido, quando ele está de ponta à cabeça, tá? E transverso, quando ele está ali, quando a parte vestibular dele está para a região quando ele está a vestibular, a coroa dele está para vestibular e a raiz dele está para lingual. Então, aqui, ó, eu tenho um dente semi-incluso, que já quebrou a cripta óssea, na posição vertical. Porém, está impactado, ó, por um elemento dental.
Aqui eu tenho outro dente semi-incluso, com posição mesioangular, ó, posição mesioangular, porque ele está paramesial. Aqui com posição disto No caso do angular. semi-incluso, Oi? no caso do semi-incluso, ele é mésio inclinado, né? Porque já está uma parte dele erupcionada, é isso? Não, não, Só não. para eu Toda vez que ele entender. tiver incluso e semi-incluso, a gente vai usar a palavra angular, tá? Angular, Quando ele tá. tiver erupcionado, né, dentro da cavidade oral, que ele tiver pamesial ou paradistal, a gente chama mesio-inclinação ou disto-inclinação. Mesmo que seja só uma parte dele. Já está na cavidade bucal, vou chamar de mesio-inclinação, então. Ou Olha aqui. disto-inclinação. Esse aqui, vamos lá. Esse aqui, ele tá parcialmente erupcionado, não tá? Ó, porque já quebrou a cripta óssea aqui. Mas ele tá impactado, não tá? Ele tá semi-incluso. Sim. Então, ele não tá dentro da cavidade oral. Então, aqui ele tá com posição disto angular. Diferentemente, se ele tivesse aqui erupcionado e inclinado para distal. Aí sim, disto inclinação. Tá. Deu para entender a diferença? Tá. O que mais chama eu tô na atenção a dúvida. gente... Oi. É porque, assim, tem alguns casos que, por exemplo, ele tá só metade dele na cavidade oral. Se tiver alguma parte dele na cavidade oral, eu vou considerar, eu vou usar outra nomenclatura, no caso, mesio-inclinação ou disto-inclinação, isso? Sempre que ele estiver dentro da cavidade oral, tá? Não tiver nenhuma barreira mecânica, que ele não esteja incluso, nem semi-incluso, tá? Sempre que ele estiver dentro da cavidade oral, com mesioversão, no caso, mesio-inclinação, né? Ou disto-inclinação, toda vez que ele estiver dentro da cavidade oral. Quando ele está semi-incluso ou incluso, eu vou usar mesio-angular. Beleza. Tá? Então, aqui a gente presta muita atenção, né, nos dentes que estão inclusos, impactados, principalmente quem faz bucomaxilo ali, né, quem está doido para extrair esses dentes, doido para treinar a mão. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que existem muitas lesões, ó, ósseas associadas, tá? A gente precisa olhar a radiografia panorâmica como um todo, tá? Então, olha como o padrão ósseo dessa área é completamente diferente desse padrão ósseo aqui, ó. Então, cuidado para a gente não passar batido na hora que a gente fica tão impressionado com os dentes impactados, né? Inclusos aí nessa região, de não comer bola, tá? E não passar batido por uma baita de uma lesão óssea aqui nessa região. Aqui, provavelmente, o ameloblastoma, tá, pessoal? Então, tenham muito cuidado na hora da gente fazer qualquer tipo de diagnóstico, olhar a radiografia por inteiro e não ver só dente, tá bom? Fica aí a dica. Olha aqui, eu tenho esse aqui em posição horizontal, ó, né? Semi-incluso e impactado. Aqui, esse aqui também, posição mesio-angular, né? Parcialmente erupcionado, ó, semi-incluso, impactado aqui na distal. Aqui outro dente, né? Canino, ó. Posição mesio-angular, incluso impactado. Aqui esses dois resolveram, é aquele casal que não sabe se casa ou se descasa. Um resolveu empatar o outro. Então, esse aqui tá com posição invertida, né? De cima para baixo, ó. Semi-incluso, porque rompeu a cripta óssea. Já esse aqui está incluso e impactado, né? Está incluso, totalmente dentro do osso, impactado por uma barreira mecânica, né? Por um outro dente, em posição disto angular, para distal, ó, tá? Então, toda desgraça é pouco, né? Coitado do paciente. E aí, esse aqui, por conta de falta de ponto de contato, né? Acabou extruindo, né? Ficando em supra-erupção. Então, aqui também, ó, a gente tem que ter muito cuidado com os dentes inclusos impactados,
principalmente na região do 38 e do 48, por conta do canal mandibular, tá? E a probabilidade desses dentes desenvolverem um cisto dentígero, ó, a gente vai falar no próximo bimestre muito desse cisto, tá? Então, região radicular aqui, eu só extrairia se eu tivesse uma tomografia associada, tá? Senão, não extrai, gente, porque a probabilidade de causar uma parestesia nesse paciente é muito grande. É que eu tenho um dente incluso, impactado em posição horizontal. Ó, já aqui eu já tenho mésio e inclinação, né? São erupcionados e ambos para a mesial. Mésio e inclinação. E esse dente aqui, mésio angular. Tá bom? Beleza. Beleza? Tá. Aqui, ó, a gente vê um outro dente, ó, em posição invertida, ó, incluso, impactado. Coroa para a região onde deveria estar a raiz, né? E raiz para onde deveria estar a região de coroa. Mais uma vez aqui, ó. Raiz e coroa, aqui é a espinha nasal anterior. E para finalizar, a gente vai falar de anquilose. Então, precisa ter muito cuidado. É quando esse dente tem a união do osso com o dente. Ele não tem o espaço do ligamento periodontal. Esse dente não tem o ligamento periodontal. Então, o osso fica totalmente aderido a esse dente. Normalmente, esses dentes ficam em infraerupção, tá? Porque eles não têm mobilidade, porque eles estão totalmente ligados dentro do osso. Então, precisa ter muito cuidado. O diagnóstico de anquilose precisa ser feito, principalmente se você vai precisar extrair aquele elemento. Porque o que você acha que vai fazer em 5 minutinhos, você vai levar horas por conta que você vai ter que fazer uma osteotomia, que é todo o desgaste daquele osso ao redor para poder extrair esse dente com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, não, para conseguir extraí-lo. Então, a anquilose é a ausência, né, do espaço do ligamento periodontal. Esses dentes, como eu falei anteriormente, né, ficam em infraoclusão e acaba ocasionando a extrusão, né, deixando, além do ponto de contato, os dentes adjacentes ali a ele. Então, normalmente, ó, quando a gente não vê o espaço do ligamento periodontal, ó, como é osso e dente, e esse elemento acaba ficando, né, abaixo do plano oclusal. Mesma coisa aqui, ó. Não tem, ó, ligamento periodontal. Ele fica, ó, em infraoclusão. Então, por hoje, pessoal, a aula durou, né? Cansativa, mas conseguimos finalizar. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês no que precisarem, tá? Terminamos o conteúdo para a prova. Então, para a prova, a gente tem anatomia radiográfica, né? Ali em panorâmica, técnicas extrabucais e anomalias. São esses 4 temas que a gente vai ter para a prova, tá? Só relembrando que até hoje a gente tem uma semana para entrega do trabalho ali de anatomia em panorâmica, que vale 2 pontos. E até hoje só a Adriana e a Maria me enviaram, tá? Da turma de vocês. Então, por favor, não deixem para a última hora, senão os pontos de vocês podem ser perdidos, tá bom? Vai que no dia não tem internet, vocês não conseguem enviar, e aí o prazo se foi. Então, corram o quanto antes, porque semana que vem é semana de prova, eu sei que vocês vão estar atordoados de coisas para fazer, tá bom? Então, a gente se encontra, pessoal, se cuidem, lockdown, fiquem em casa, quem puder, quem não puder, se arrisque o mínimo possível, tá? Eu vou cuidar de mim e da Marcela, e vocês cuidem de vocês e dos parentes de vocês, filhos, pais, mães, quem vocês amem, tá bom? Beijo. Por incrível que pareça, eu já tô com saudade, tá? Que a gente volte em breve. Deus quiser. Boa Legal. noite. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Qualquer Professora, dúvida, obrigada. se tiver, pede aí para Maria. Maria, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo alguma coisa que a professora falou.
eu já vou tentar colocar lá, repostar logo no canal, tá? Lá da Examais, tá bom? Tá bom. Tá bom, Beijo, Joia. meus amores. Deus abençoe.